Capítulo 80. O problema da renúncia. Prossigamos nos caminhos da evolução, que agora atingirá problemas mais substanciais, penetrando as camadas mais profundas da personalidade. Enfrentemos as mais altas fases da ascensão, mostrando o trabalho adequado para os tipos humanos mais elevados. Nossas construções são todas realizadas na consciência, pois somente ela pode armazenar os valores indestrutíveis. É em função dessas construções que concebo qualquer forma de atividade humana. Não vos deixais abandonardes à inconsciência do carpe diem, aquele aproveite o dia. É indispensável preparar-se para o futuro. Não se pode dizer, cozemos, não há amanhã, porque amanhã chegará e vos encontrará despreparados. A inconsciência não evita as reações. É preciso enfrentar com seriedade e coragem muitos problemas individuais e sociais que vossos ancestrais talvez não tenham sentido coletivamente, mas que, sem dúvida, eles não resolveram. É necessário compreender e refazer tudo a partir dos alicerces, especialmente o homem, que é apenas uma criança. Tendes diante de vós um imenso trabalho, o qual apenas começastes. Deveis realizar, acima de tudo, uma maravilhosa construção moral, e foi com a finalidade de vos preparar para isso que executei tão longa viagem, desde os movimentos primordiais da matéria até o espírito. A lei futura está indubitavelmente no Evangelho de Cristo e se realizará no esperado reino de Deus. Mas esta lei vos aparece hoje como um caso limite, do qual só é possível avizinhar-se através de aproximações sucessivas por meio do uso inteligente das forças biológicas. As verdadeiras soluções que atingem a substância partem do indivíduo e de seu coração, mudando primeiro a conformação da alma individual. Não se trata de experiências coletivas exteriores ou de reorganização de sistemas, mas sim de maturação biológica, que, por ser irresistível, não pode ser paralisada, devendo ser compreendida e secundada. O problema pode ser considerado como religioso, político, econômico, jurídico, artístico, científico, atingindo o homem integralmente e, portanto, todas as suas manifestações. Não se trata de destruir, mas sim de sublimar os caracteres fundamentais da personalidade, tornando a vontade cada vez mais viril, a inteligência mais aguda e o coração sempre mais sensível e aberto. Do homem deve nascer o anjo, é a redenção que nos vem de Cristo. O Evangelho é o seu código, a virtude é a sua norma, a vida dos santos é a experiência. Trata-se da fé que anima todas as religiões, cada uma em seu nível. Corpo e espírito são posições vizinhas, duas fases, dois mundos, duas leis. A evolução tem que realizar a ascensão de beta para alfa. O corpo já está feito, mas a evolução continua e é necessário fazer evoluir o espírito, consolidando e elevando as tentativas de formações psíquicas de vossas paixões, embriões de intelectualidade e esboços de alma coletiva. O homem conquistou o poder fora de si, dominando a terra. Agora tem que conquistar o poder dentro de si, dominando o espírito.
num mundo onde ninguém considera seu semelhante um irmão, como se a desventura do próximo pudesse ficar isolada, sem recair sobre todos, onde ninguém tem em si a medida da própria expansão, a qual é limitada apenas pela reação dos outros, que desejariam igualmente se expandir sozinhos sobre todos. Em tal mundo, a aparente utopia evangélica é o único elemento capaz de coordenar as atividades e construir o organismo social. Todos aguardam um novo sistema exterior, contanto que tal sistema não os queira mudar. Nas mais diferentes experiências sociais, todos ficam sempre idênticos. Mas o progresso social só pode se verificar através do conjunto dos progressos individuais, não sendo possível a melhoria do organismo, senão através da melhoria de cada uma de suas células. Assim se realiza a grandiosa ascensão humana, que partindo do inferno da animalidade, o mundo da fera, atravessa o purgatório da prova que ensina e da dor que redime na lei de equilíbrio, para chegar finalmente ao paraíso das realizações do divino, o mundo super-humano. Por isso, as vias da evolução são também as vias que libertam das trevas, do mal e da dor. É necessário demolir e reconstruir, sufocar a animalidade individual e social, suprimindo qualquer expressão dela e substituí-la por manifestações de ordem superior. No processo de reedificação, é preciso também destruir, para depois substituir e reconstruir. Se a renúncia é necessária como demolição, é indispensável também substituir o velho conteúdo por novas paixões, impulsos e criações, para que o ritmo da vida não pare e o espírito não se torne árido. É necessário que o alegre esforço de renascer mais alto supere e absorva o tormento da morte mais embaixo. Evitai as loucuras da renúncia pela renúncia, pois isso provoca perigosas zonas de vazio, em que a alma se atrofia. Em vez disso, que vossa luta seja tempestuosa e heróica, como a dos conquistadores que avançam seguros. Seja ímpeto de paixão que sabe vencer tudo. Seja em cada átimo repleta de alegria e renovada de juventude. Então se formará uma rivalidade entre corpo e espírito, uma guerra que os místicos bem conheceram e descreveram. Quando se sobe aos mais altos níveis, a velha forma biológica que se atrofia parece não poder mais suportar o psiquismo hipertrofiado. Surgem, então, desequilíbrios aparentes que a ciência, não sabendo compreendê-los, define como patológicos, classificando-os como formas de neurose. A matéria é pertinaz, mas é filha do passado, que vai sendo superado. O espírito sofre, mas o futuro lhe pertence. Passado e futuro significam força e justiça, dor e alegria, escravidão e liberdade, mal e bem, extremos entre os quais a alma humana oscila a fim de realizar sua ascensão. Para os seres evoluídos, essas realidades do espírito, inconcebíveis para os tipos inferiores, podem ser irresistíveis. Então, a luta assume proporções tremendas entre um espírito que busca com toda força a sua afirmação, exigindo para si toda a vida, e uma natureza inferior
que não quer morrer e que se nega a ceder o campo. O passado resiste sólido por impulsos de milênios, cristalizado nas formas, e opõe ao incêndio do espírito a inércia das grandes massas, prendendo-se como contrapeso ao frêmito do anjo alado que anseia voar. O espírito, que vê, apreende e guia, é o centro dinâmico. A matéria, que fixou e conserva as conquistas feitas, é a massa estabilizada. Na frente está o espírito, que por um esforço todo seu, arrisca-se em novos equilíbrios, expondo-se a perigos para se destacar dos caminhos conhecidos. Para tais seres, então, embora o organismo humano não seja construído para suportar as tempestades da alma, mas apenas para prover, com um esforço psíquico mínimo, a vida vegetativa do corpo e atender ao seu metabolismo, cada átimo de vida é um átimo de transformismo evolutivo. Sua grande caminhada não pode ser parada, e o centro de sua vida se desloca. Tudo no ser transforma-se, paixões e aspirações, numa realização cada vez mais intensa do divino. Esse é o drama laborioso e fecundo que só os grandes souberam viver e que a grande arte do futuro saberá compreender e representar. São lutas e vitórias de titãs, e impô-las a quem não está maduro significa dar a morte sem restituir a vida. A alegria da vida está na expansão, o sofrimento na limitação. É inútil tentar ascensões altas demais e renúncias vazias, que nada trariam além de sofrimento. Faz-se necessário introduzir, com tenacidade e sem mentira, o máximo de transformismo suportável na forma individual, seguindo cada um sua própria linha típica de especialização. As grandes ascensões não são fáceis aventuras espirituais, mas sim verdadeiras transformações de consciência, transportada perigosamente além da vida para o supranormal. Não basta dizer Senhor, Senhor. É indispensável a maceração do corpo e do espírito, onde vale, sobretudo, a tenacidade plasmadora das marteladas. Trata-se de um trabalho de purificação total, que vai da atitude do espírito e da escolha das obras à purificação celular, obtida por meio de um regime dietético que exclui a introdução de alimentos inadequados no circuito orgânico. É um trabalho de ponderação e resistência, envolvendo um cálculo complexo de forças, no qual é imprescindível ter em mente que não se força nem se usurpa a evolução, pois trata-se de um amadurecimento biológico, o que somente pode ser obtido por meio de um longo e constante trabalho, mas cuja realização pode ser facilitada e acelerada escolhendo-se o caminho, ao invés de lançar-se em tentativas à mercê do acaso. Estas palavras de equilíbrio eu as digo ao tipo comum, inepto diante das grandes realizações do espírito, pois sua mediocridade é dominante. Tais realizações representam elevados ideais que, como faróis, iluminam o mundo. Entretanto, a maioria humana está apenas nas primeiras aproximações. Falando ao tipo comum, devemos indicar a renúncia não em seu mais elevado grau, na forma completa de perfeição moral, mas sim na sua máxima aproximação suportável. Isso constitui sempre uma escola de disciplina moral, proporcionada às forças e à compreensão individual.
disciplina dos sentidos e controle das paixões, educação diária que não deixa escapar ocasiões para elevar os impulsos existentes. Na porfia das ascensões, cada um se escalonará ao nível de sua capacidade e terá seu íntimo valor testemunhado pelo que souber conquistar. Por isso, não direi ao homem moderno que destrua a riqueza, que seja pobre, mas sim que se encaminhe nessa direção gradativamente, porque só aos poucos poderá conquistar a perfeição. Comece a se livrar da escravidão do supérfluo, do moderno frenesi da riqueza, que frequentemente conduz a complicações antivitais e que, quando não custa muito esforço, custa em desonestidade, jamais pagando o que exige. A riqueza é uma arma de dois gumes, porque, se facilita a vida, constitui também uma cadeia que a oprime. A sociedade moderna está esmagada pelo peso de hábitos custosos e supérfluos, havendo nela uma corrida à multiplicação artificial das necessidades, as quais, com a ilusão de uma alegria efêmera, constantemente desvalorizada pelo costume, constituem verdadeira escravidão. Portanto, simplificai. Há uma pobreza econômica que pode ser amplamente compensada por uma grande riqueza moral, assim como existe uma miséria moral que nenhuma riqueza poderá jamais atenuar. Esse é o vosso tempo. O Deus utilitário de vossa civilização moderna impõe um esforço cada dia maior do que aquele exigido pelo Deus da renúncia. A matéria é negativa, inerte, pobre, insaciável, egoísta. Somente absorve e acumula. É cega e muda, não podendo viver senão plasmada pela potência do Espírito em seu amplexo vivificante. O Espírito é positivo, ativo, rico, generoso. Sua necessidade está no dar, no altruísmo, no sacrifício. Não tem garras para segurar e entesourar, mas constitui um potencial inexaurível de criação. Ai de quem se fecha no circuito da matéria, pois obstrui para si os caminhos que, por seguirem na direção das forças espirituais, alcançam as mais ativas fontes dinâmicas. Felizes os pobres de espírito, por isso, se obtiverdes a riqueza, que vosso coração esteja desapegado dela. Muitos pobres são apenas ricos frustrados, igualmente ávidos e culpados. Eles ainda terão de sofrer e superar a prova da riqueza, para aprender a sublime lição do desapego. O pobre que inveja o rico tão somente para excedê-lo naquilo que ele mesmo condena, obterá a riqueza como punição para experimentar dela o enorme peso e o valor efêmero. Seja a riqueza um meio e não um fim. Seja ela dirigida para metas mais elevadas, as únicas que poderão, ao menos um pouco, justificar o triste ídolo, em cujo nome tanto mal foi cometido. Final do capítulo 80.